Bom, bom dia pessoal. Hoje o nosso tema do trabalho de educação física e saúde é sobre o câncer. Vou falar um pouco sobre a doença do câncer e o que a atividade física pode favorecer relacionada à doença. O meu trabalho é composto por mim, Matheus, e pelo Guilherme Monteiro. Bom, o que é o câncer? O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desalinhado de células, onde invadem tecidos e órgãos. Elas se dividem rapidamente, onde tendem a ser superagressivas e incontroláveis, formando os tumores, que podem se espalhar para outras regiões do corpo. Bom, eu vou falar um pouco como que o câncer ele surge, né? Ele surge a partir de uma mutação genética, uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, chamado proto-oncogenes, onde são inativos em células normais. Quando ativado, eles se tornam oncogenes, podendo assim transformar células normais em células cancerosas. O processo de formação do câncer é chamado de oncogênese, onde acontece de forma lenta, podendo demorar anos para surgir um tumor. Ela acontece a partir de 3 etapas, como citado aqui no slide. O primeiro estágio é o de iniciação. Os genes eles sofrem ação dos agentes cancerígenos, que provocam modificações em alguns de seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém ainda não é possível se detectar um tumor. Elas encontram-se preparadas, ou seja, iniciadas para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio. O segundo estágio que eu vou falar é o estágio de promoção. As células geneticamente alteradas, ou seja, as iniciadas, sofrem o efeito dos agentes cancerígenos, classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem as transformações de células iniciadas em malignas. O último estágio é o estágio de progressão. Ela se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Bom, aqui eu peguei alguns tipos de câncer, não são todos. Como eu posso citar aqui o câncer de pele, o câncer de próstata, o câncer de pulmão, o câncer de mama e também tem o câncer de estômago. Bom, eu vou falar um pouco sobre a prevenção. Eu peguei 4 tópicos, mas no site que tinha muito mais. Eu peguei alguns aqui e eu vou citar. Bom, não fume. Ao fumar, são liberadas no ambiente mais de 4.000 substâncias tóxicas e cancerígenas que são inaladas por fumantes e não fumantes. Bom, a alimentação saudável também é uma prevenção boa. O peso corporal adequado e também evitar bebidas alcoólicas aí. Bom, a atividade física ela promove o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduz o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalece as defesas do corpo e ajuda a manter o peso ideal. Com isso, contribui para a prevenção do câncer de intestino, que seria o cólon, o endométrio, o corpo do útero e o câncer de mama também. Aqui eu peguei alguns dados. A primeira tabela aqui mostra em homens, já de 2020, alguns casos dos cânceres. E o caso mais comum que acontece em homens é o de próstata, com 29% dos casos, com 65 mil novos casos, né? E no lado direito aqui é em mulheres, onde 29%, quase 30% são câncer de mama. E
tendo mais de 60 mil casos, mais de 66 mil casos.